Boa tarde a todos. Reiniciamos, então, a nossa reunião plenária. Tivemos ontem assuntos regimentais, hoje pela manhã assuntos aí de ética, mais algumas capacitações, atualizações de todos os conselheiros, e retornamos agora no período da tarde, seguindo já um procedimento que este conselho tem há muitos anos, de sempre trazer ao plenário, e hoje com a transmissão pelo YouTube, palestras de interesse dos farmacêuticos, experiências dos farmacêuticos em relação às diversas áreas de atuação. Então, gostaria de pedir para a Graziel fazer a conferência do quórum, a chamada, e na sequência já dar início à plenária, por gentileza, Graziel. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Ana Carolina Sakashita. Presente. Ana Paula Vilar. Presente, ótima tarde a todos. Fernanda Dantas. Presente. Gladys Santana. Presente. Graziela Guidolin. Boa tarde, presente. Karen Galina. Presente. Letícia Thyssen. Presente. Marco Antônio Costa. Presente. Maureen Isfer. Presente. Miriam Fiorentin. Presente. Thaís Cabral. Presente. Eduardo Valério. Presente. Valquíris Godoy. Boa tarde, presente. Eu, Graziel Benck, presente. Temos quórum, presidente. Teremos, então, o nosso momento, né, que é o Relatos de Experiências na Indústria de Suplementação de Alimentos, com o Fernando Ferdinand e Cleverson Vigo. Agradecemos mais uma vez a disponibilidade de vocês em estarem conosco. Temos aqui um breve currículo do Fernando. Fernando Ferdinand é formado em farmácia pela Unopar, é empresário do setor farmacêutico e nutrição. Atua à frente das áreas de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos de suplementos alimentares na Maxi Nutri. Além disso, é pós-graduado em Administração de Marketing e Recursos Humanos, em Tecnologia Industrial Farmacêutica e em Administração de Produção e Logística, e possui GBA em Planejamento Estratégico. Muito obrigada. Márcio, a palavra é sua. Sejam bem-vindos, Fernando e Cleverson. Depois nos pedimos que o Cleverson fale um pouco da sua vida profissional. Sejam muito bem-vindos a este momento. Tenho certeza que vocês têm bastante conhecimento, experiência para compartilhar conosco. Ficamos felizes com o aceite de vocês aí e já deixamos à vontade para falarem. A palavra é de vocês. Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Ele se iniciou através do Eduardo. Eduardo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas hoje é a formatura da residência de medicina da minha cunhada, então realmente não teria disponibilidade de estar presencialmente com vocês, mas já de antemão digo que uma próxima oportunidade estaremos juntos aí, tá ok? Está aqui junto comigo o Cleverson. O Cleverson faz parte do time científico da Maxi Nutri hoje. No momento que nós estivermos compartilhando nossa apresentação, ele vai falar sobre a carreira profissional dele também, tá ok? Eu tive a oportunidade de fazer uma dessas pós-graduação junto com a Karen, afinal de contas fomos companheiros de pós-graduação em Maringá, ali em tecnologia farmacêutica, certo? Eu tenho uma apresentação que eu preparei, eu não sei se eu faço compartilhamento da tela para seguir, como é que nós podemos fazer? Pode ser, Fernando, pode compartilhar. Então, tá bom. É o seguinte, a todo momento, tendo perguntas, sabe, eu gostaria muito que isso aqui fosse bem interativo, que é legal, porque do momento que nós formos trazendo temas aqui, as pessoas têm a total liberdade de interagir, fazer perguntas, entender como pode ser a atuação do profissional dentro da indústria de suplementação, tá ok?
Ela está visível a todos? Sim. Então, tá bom. Bom, vamos falando rapidamente de Maxinutri, tá ok? Quem somos? Então, a Maxinutri iniciou em 2007, aqui na cidade de Arapongas. Iniciamos essa empresa, eu e um sócio da época, que era um amigo de universidade, da graduação de farmácia. Eu me graduei em farmácia em 2000, aqui na Unopar. Depois da nossa graduação, eu e esse amigo compramos uma farmácia na nossa cidade. E daí é o seguinte... O slide não está passando. Não está passando? Eu estou num terceiro slide aqui. Deixa eu ver. Então, tá bom. Perfeito. Então, nos formamos em 2000. Eu e um amigo iniciamos a nossa carreira profissional, como a grande parte dos farmacêuticos iniciam, no varejo farmacêutico. Então, durante 11 anos, eu tive farmácia em Arapongas, Cambé e uma unidade em Apucarana. Era uma farmácia com manipulação. E antes de iniciar na universidade, eu havia trabalhado outros 5 anos também numa farmácia como balconista, depois fui trabalhar na área de manipulação dessa farmácia. Então, digo que a minha carreira profissional, ela sempre esteve muito próxima ou conectada na área farmacotécnica, vamos dizer assim. E o contato com o varejo farmacêutico, com a possibilidade de realmente disponibilizar ao mercado produtos que começaram a ser iniciados não só como medicamento, mas iniciou a manipulação de produtos voltados à saúde e bem-estar, aquilo me encantou bastante. E, na época, apareceu uma oportunidade para nós iniciarmos a Maxinutri, e assim fizemos. Hoje, a empresa realmente tomou mais proporção, mais porte. Hoje, temos realmente uma atividade muito mais madura a nível de Brasil, certo? A empresa tem um quadro multiprofissional aqui, então hoje nós temos farmacêuticos. Se eu não me engano, nós temos no total do nosso quadro aqui de 8 a 9 farmacêuticos atuando na empresa em diversas áreas. Nós temos nutricionistas, tecnólogos, engenheiro de alimentos e por aí vai. Bom, iniciamos em 2007. Hoje, a Maxinutri possui um dos maiores portfólios do mercado brasileiro, voltado à parte de saúde e bem-estar. A nossa planta atual, Fabril, hoje está em 6 mil metros quadrados, mas estamos em plena ampliação dessa fábrica, vai totalizar 10 mil metros quadrados. Hoje nós atuamos em 100% do território nacional e possuímos uma operação de comércio exterior também. Essa é uma foto aérea da fábrica. Então, essa área que nós vemos, esses telhados, são 6 mil metros. Aquele terreno do fundo, onde nós estamos vendo um barracão lá, está na parte superior à direita da nossa imagem ali, foi a área que nós adquirimos e estamos construindo toda uma extensão da planta Fabril ali. Falando agora em gestão da qualidade, ou seja, garantia da qualidade. Aqui é uma área que ela é um parque de diversões para farmacêuticos, sabe? Realmente é isso daí. Por quê? Porque é o seguinte, a empresa de suplemento no Brasil, o segmento, ele passou por diversos ganhos científicos, ganhos regulatórios, são assuntos que eu vou abordar um pouco mais à frente, e aqui existe uma verdadeira possibilidade de bons profissionais desenvolverem suas carreiras e fazer grandes ganhos, sabe? Hoje, por exemplo, depois de um bom pedaço trilhado aí, essa empresa possui algumas certificações internacionais, por exemplo, a IFS, é uma certificação emitida pela IFS Global, é uma empresa de fora, se eu não me engano é dinamarquesa, e ela funciona como? Ela presta um serviço de auditoria a terceiros. Então, é uma instituição neutra, que vem fiscalizar nossas empresas e garantir que todos os nossos processos, qualificação de fornecedores, validação de processos de modo geral, está atendendo requisitos
bem superiores aos propostos hoje pelas resoluções voltadas à inspeção. Por quê? A empresa como a MaxiNutri, ela não é uma indústria farmacêutica. Então, nós não seguimos as portarias voltadas à regulamentação do segmento farmacêutico, mas tampouco somos uma indústria de alimentos. Apesar do KINAI da empresa ser voltada a uma indústria de alimentos, a norma para a indústria de alimentos no Brasil, ela é muito simples, vamos dizer assim, e ela de longe atende o que nós propomos como segurança ao consumidor, sobre produtos, tipo de coisa, baseado nesses aspectos que nós tomamos decisões de buscar certificações mais encorpadas, que realmente trazem outros rigores. A empresa hoje também possui certificação do FDA americano. Esse é o 4º ano que nós estamos certificados com o FDA. A questão da boas práticas de fabricação, como bem sabemos, é um programa proposto pela Anvisa. Existe, inclusive, uma norma de boas práticas. Então, as empresas de alimento no Brasil não conseguem deter um certificado de boas práticas. Então, nós temos que ter uma espécie de programa de boas práticas e dizer que nós praticamos ele, e isso, na verdade, é comprovado através dessas outras certificações, que sim, elas validam que todo esse processo de boas práticas são executados, sabe? Eu queria deixar agora o Cleverson fazer uma contribuição aqui para a gente, falar um pouquinho da carreira profissional dele, de todas as contribuições, porque na nossa próxima tela aqui nós tivemos um ganho muito grande em dezembro passado, e isso aqui é uma conquista do Cleverson, que vem integrar o time. Cleverson, segue com a gente. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvindo? Sim. Beleza. Pessoal, eu sou farmacêutico também aqui, formado aqui no Paraná, na UEM. Depois eu passei pela Prate, fui para o mestrado em tecnologia farmacêutica e segui a vida industrial, passando por Apsen, Santos Flora, fiquei um bom tempo na Hebron, na Herbário, e agora, felizmente, estou aqui na MaxiNutri. Então, foram 19 anos na farmacêutica, tendo contato com suplementos dentro da farmacêutica a partir de 2013, e agora 100% atuando na área de suplementos alimentares. Então, com a grande alegria, né, dizer que os farmacêuticos têm grande oportunidade nessa área, né, Fernando e todos que estão nos ouvindo. Bom, essa certificação FSC 22000, ela é como se fosse uma boas práticas de medicamentos nem da Anvisa, seria do FDA ou da Envima de Colômbia, poucos tiram no mundo. Ela é um pouco, além das boas práticas, ela tem alguns pilares. Lá atrás tinha o HACCP, né? Que era qualquer tipo de metal, qualquer tipo de risco que tinha o produto. Então, ela se uniu à ISO 22000, que é similar a uma ISO 9000 ou uma ISO 17025, que são boas práticas documentais e de qualidade, e também se uniu a 2 pilares, que é importante dizer que hoje a MaxiNutri tem. Um pilar chama-se Food Fraud. O que quer dizer? Que toda mercadoria que entrar na empresa aqui, hoje ela é monitorada por alta tecnologia. Hoje a gente tem a tecnologia de infravermelho, por exemplo. Então, se for para entrar um produto, por exemplo, a vitamina A, não tem como entrar a vitamina C ou não tem como entrar um colágeno. Porque nós temos, desde a qualificação do fornecedor, seja presencial ou através da sua documentação, até a chegada e a validação da matéria-prima aqui dentro. E a rastreabilidade total até a saída. O outro pilar é o Food Defense, que é a defesa de toda a fábrica. Então, nossa fábrica ela é toda monitorada, desde a entrada, tem que ter formulários de entrada, controles de entrada, enfim. Isso nos dá segurança, através dessa certificação, para a gente exportar para mais de 119 países cadastrados nesta organização. Então, a MaxiNutri é a primeira empresa, né, no ramo de suplementos alimentares de uso humano a tirar essa certificação aqui internacional. E ela não é julgada no Brasil, para vocês terem ideia. Tem um fórum que se reúne trimestralmente na Holanda, fazem o julgamento dos relatórios, que foram feitos 3 fases, muito difíceis. Eu já passei por inspeções de Anvisa, inclusive em biológicos, nada comparado, mas que nos dê subsídios para exportar para qualquer lugar do mundo. Tá? Então, é bem interessante atuar
Às vezes o farmacêutico não sabe que tem que atuar na sala. Sim, tem que, é uma grande oportunidade de aprendizado. Pode continuar. Isso daqui foi uma publicação da matéria uma revista do nosso mercado, chama Guia da Farmácia. É uma revista voltada ao varejo farmacêutico. Ela acompanha hoje a lista de preço oficial de medicamentos no Brasil e realmente foi noticiada a matéria sobre a nossa certificação. Aí está o time da qualidade da Maxinutri. Nessa foto que nós estamos vendo desse time aí, nós devemos ter 5 farmacêuticos nessa imagem. Então, é o que o Cleverson disse, sabe? Às vezes existe alguns potenciais mercados que podem estar ocultos. Então, eu não sei se nós temos aqui profissionais do varejo, até mesmo os estudantes. Saiba que a indústria de suplementação no Brasil hoje é uma grande oportunidade para trabalho, porque dentro do nosso escopo de atuação, hoje, por exemplo, tem toda uma parte analítica, tem toda a parte de P&D, a área de desenvolvimento de novos produtos aqui é uma área muito forte. Então, nós possuímos um time bem voltado a essa parte de aplicar tecnologias farmacêuticas, principalmente porque a indústria de suplemento no Brasil é algo muito novo. Diferente da indústria de medicamento, que é muito antiga e consolidada, são processos bem mais padronizados, na indústria de suplemento, aqui realmente nós temos a oportunidade de colocar todo o nosso potencial em prática, sabe? Além disso, tem a possibilidade de atuar nessa questão regulatória. É uma área também que passou por grandes transformações. Então, nós temos hoje bastante pessoas voltadas à questão de acompanhamento de novas exigências, mudanças de legislação e por aí vai. E falando um pouquinho de suplemento, o que é o suplemento alimentar? Qual o seu propósito? Primeiro de tudo, nós precisamos ter uma clareza. A finalidade dele é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, como uma proposta de complemento à saúde e bem-estar, sabe? Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis, tá? Então, muito importante entender o quê? Suplemento alimentar não serve para tratar ou curar doenças. Ou seja, suplementos não são medicamentos. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós vemos hoje no Brasil muitas empresas propondo propostas ou fazendo propostas de que suplementos trazem cura, tratamento, esse tipo de coisa. Esse é um desvio do propósito de suplemento. Ele tem realmente como benefício o bem-estar e saúde a longo prazo no consumidor. Podemos entender claramente que isso aqui é um estilo de vida. E quais as origens desses suplementos alimentares? Dentro da indústria, hoje nós temos, por exemplo, de origens vegetais, por exemplo, como cúrcuma, cranberry, óleo de semente de uva, óleo de alho. Então, esses são alguns exemplos de origem vegetais. Todos eles, quando chegam na empresa, precisam passar por um processo também de inspeção, de caracterização botânica, algumas vezes análise de alguns parâmetros, para atestar que essas matérias-primas são realmente o que nós estamos esperando receber. Porque diferente de minerais e alguns sintéticos, que hoje nós temos equipamento que facilmente detecta que aquele ativo é aquilo e no seu grau de pureza e identidade, essas matérias-primas de origem animais e vegetais e as biotecnológicas, elas precisam realmente passar por outros recursos para que seja testada a sua autenticidade. Bom, falando de origem animal, como nós bem conhecemos no varejo, nós temos colágeno, própolis, as glucosaminas, óleo de peixe. Mineral, muito tranquilo para nós, mas temos como exemplo cálcio e magnésio. As sintéticas, na sua grande maioria, são as vitaminas. Outro exemplo é a creatina, coenzima Q10. E temos os biotecnológicos. Essa é uma grupo de produtos que onde foi aplicado muita tecnologia recentemente. Então, nós temos grandes indústrias de produtoras de insumos. Eu conheço diversos amigos farmacêuticos trabalhando nessas empresas, como empresas como Bayer, Merck, DSM, Lonza e por aí vai, trabalhando no quê? Na linha de frente da parte de biotecnologia, que é desenvolvimento de glucanas, MSM, que são formas de suplementação de enxofre e particulação, probióticos e até mesmo enzimas. Cleber, você quer fazer alguma contribuição para a gente aqui? Não, tá tranquilo, foi bem explicado. Tá. Ah, isso aqui é legal. O Cleverson pode falar com mais propriedade isso aqui, pela experiência que ele passou por outras indústrias farmacêuticas.
Bom, pessoal, quando você pensa em indústria de suplementos, às vezes vocês pensam, os farmacêuticos, que a atuação é apenas no controle de qualidade na produção, e não é. Muito similar à farmacêutica e alguns assuntos novos. Como vocês viram o Fernando falando, as origens são diferentes. E a nossa formação, do 1º ao 5º ano do curso de farmácia, permite atuar na avaliação de todos os produtos daquelas diferentes origens. Então, produção de medicamentos é comum, eu acho que isso aqui é tranquilo. Garantia da qualidade de alimentos é completamente diferente da farmacêutica, no sentido de que as normas são diferentes, as avaliações são diferentes, como eu falei para vocês, e as avaliações que, para você ter alguma certificação, elas são internacionais, então tem que se buscar isso. Na parte de embalagens, o desenvolvimento de embalagens está crescendo muito, a atuação do farmacêutico aí, até porque agora, e nós aqui, é um fato que é importante, nossos produtos possuem estabilidade, então o farmacêutico ele atua para saber que tipo de embalagem que o produto vai se manter estável. Na parte de documentação técnica, dentro da garantia ou no regulatório, controle de qualidade físico-químico, como eu expliquei um pouquinho à parte, ou a parte de microbiologia, assuntos regulatórios, o Fernando vai falar um pouquinho à frente, tem a nova norma de rotulagem, enfim, todo mundo está quebrando a cabeça. O SAC, que é uma espécie de farmacovigilância, que no alimento parece ser fácil, mas não é. Imagina um complexo A e Z. Imagina uma substância natural associada a um colágeno, associado a uma vitamina. Então, tem que estudar muito, tem que entender essa interação. Planejamento e controle, que é o PCP, que aí o farmacêutico, além de entender fórmulas e processos, também acaba se envolvendo com equipamentos, com a parte administrativa, fazer a fábrica acontecer, né? Entregar no período proposto. Marketing é uma área nova, mas na parte comercial, por exemplo, a Max Nutri já tem farmacêuticos. Nós temos, por exemplo, um representante farmacêutico de Curitiba que é farmacêutico. Desenvolvimento de produtos, que é a área que nós dois aqui somos apaixonados. É uma área que suplementos não é igual medicamento também, que no máximo você vê a associação de 3 fármacos. A gente quebra a cabeça. Ontem a gente estudou até 8 horas da noite. A gente tem uma tecnologia, por exemplo, aqui de rolo-compactação. A indústria usa via úmida e outras. Essa é muito interessante. Então, tem que estudar muito. São matrizes complexas. As associações podem ter comportamentos diferentes. Pesquisa clínica. A Max Nutri é uma empresa que realiza tanto estudos toxicológicos. Nós vamos até registrar uma nova substância bioativa inédita e lançamos, vamos falar uma enzima mais à frente, o Fernando vai falar, quanto pesquisa em humanos também. Então, uma empresa diferenciada. E farmacovigilância relacionada ao SAC, que a parte, se tiver alguma reação adversa, é mais difícil em alimentos, mas tudo é possível, né, com essas intolerâncias surgindo aí. Pode passar. Agora é contigo. Perfeito. Bom, falando sobre assuntos regulatórios, isso aqui é muito importante estar bem claro para nós. O que acontece? Vamos dizer assim, que a grande parametrização desse segmento, eu digo que a gente chama de a grande moralização, ele iniciou em 2002, que é a RDC 275, se assim podemos falar, sabe, que ela propôs as boas práticas para alimentos. Em 2010, nós tivemos uma primeira grande mudança que trouxe grandes benefícios, que foi a RDC 27, onde ficou claramente definido o que era suplementos no Brasil. Na verdade, até então, era alimentos com propriedade funcional ou novos alimentos, e junto com a RDC 27, foi-se proposto também uma atualização dos IDRs. O que é IDR? É ingestão diária recomendada. Então, podemos dizer que aqui nós já tivemos grandes ganhos voltados a alimentos, até então eram alimentos funcionais, para começar a trazer a proposta de que o alimento deixa de ter uma finalidade única de alimentar, entendeu? E passa a proposta de suplementar, sabe? Em 2018, oficialmente tivemos um grande marco, que nós podemos dizer assim. Então, em 2018, foi proposto um conjunto de RDCs que elas fizeram revisões de várias outras anteriores e onde nasceu oficialmente no Brasil a terminologia suplemento alimentar. Porque até 2018 não existia a palavra suplemento alimentar, era alimentos com propriedades nutricionais ou novos alimentos,
E existia uma confusão muito grande das legislações, porque a mesma que cuidava da fábrica desde massas, congelados, comida de um modo geral, era a mesma aplicada à suplementação. E entendemos claramente que o que nós fazemos não é comida, é suplemento, ela tem uma característica muito mais farmacêutica. E tivemos grandes ganhos com isso. Ainda em 2018, veio uma instrução normativa que ela trouxe o quê? Uma lista positiva de ingredientes. Isso foi um grande ganho. Seguindo movimentos que acontecem em vários outros países, como Comunidade Europeia, Estados Unidos e até mesmo na América Latina aqui, nós temos essas listas. E como é que funciona? Na verdade, fica a responsabilidade pela Anvisa no Brasil fazer a análise de segurança de uso e eficácia de ingredientes, e após esse estudo, essa avaliação, inclui esses ingredientes numa lista positiva. A partir daí é o seguinte, a indústria de suplementação no Brasil pode utilizar único e exclusivamente os ingredientes pré-aprovados pela Anvisa em questão de segurança de uso. Agora, em 2020, nós tivemos uma nova instrução normativa que ela trouxe, depois de vários anos, uma proposta de uma nova rotulagem. Então, a Anvisa realizou, junto com vários órgãos de saúde do Brasil, uma pesquisa muito vasta junto ao consumidor e ficou claro que não havia, da parte do usuário, o entendimento do que era uma tabela nutricional, afinal de contas, ela é muito técnica, e a Anvisa está propondo uma tabela nutricional nova, como nós podemos ver aqui em imagem, que traz mais informações para grupo populacional, tipo, para quem se aplica esse produto, novas faixas de tolerâncias de uso de ingredientes e por aí vai. E olha só uma coisa interessante, essa instrução normativa, a IN 28 de 2018, o que acontece? Ela até antes dela, por exemplo, vitamina C de 1 grama que nós conhecemos na farmácia, 500 miligramas, ou de 1 grama, 2 gramas efervescentes, eram categorizadas como suplementos. Desculpa, como medicamento. E a partir da entrada dessa instrução normativa, nós tivemos diversos produtos no Brasil que eram classificados exclusivamente como medicamento e ele passou a ser um suplemento no Brasil. Então, hoje nós temos vitaminas C de 1 grama, 2 gramas, que são agora classificados como suplemento, tá ok? Uma das atividades da MaxiNutri é voltada à fabricação de produtos para terceiros. Então, hoje, nós somos terceiristas para grandes grupos do Brasil de drogaria, de varejo. Então, Raia, Drogazil, São Paulo, Pacheco, possuem hoje linha de suplementos de marca própria. Nós somos, inclusive, um dos fabricantes disso daí. Dentro do grupo da Operação Farma do Brasil, ou seja, das empresas farmacêuticas do Brasil. Hoje, a MaxiNutri produz suplementos, inclusive na frente de prescrição dessas indústrias, como Genon, União Química, Supera, Ipera. Nós temos uma divisão aqui dentro de nutrição animal. Então, a MaxiNutri hoje está homologada junto ao MAPA, Ministério da Agricultura. Daí possuímos também uma responsabilidade técnica, que é um veterinário aqui dentro, mas todo o desenvolvimento farmacotécnico, ele vem de farmacêuticos, sabe? E então, a gente começa a entender que a indústria de suplementação no Brasil, ela já começa a ultrapassar barreiras que não só a humana mais, ela vai dentro da saúde animal. Sobre a nossa atuação, então, as nossas certificações anteriores, ela tem um propósito de atender uma necessidade de exigências regulatórias e de qualidade para atuar em diversos outros países. Esses são os países que a MaxiNutri hoje possui operação fora do mercado, assim como no Brasil, diversos países desses que nós atuamos, para não dizer a sua totalidade, nós também precisamos fazer o registro da indústria inicialmente e depois fazer o registro dos produtos. E o que acontece? De novo, tem uma forte atuação do farmacêutico aqui. Primeiro que nós precisamos construir documentações customizadas de acordo com a necessidade de cada país desse. Aí entra a participação regulatória. E mais do que isso, em cada país desse, ele possui a sua legislação própria, desde limites máximos e mínimos permitidos, de ingredientes permitidos. De novo, voltamos o quê? Atuação farmacotécnica de P&D para ajustar formulações de acordo com cada país de destino desse.
Falando em sustentabilidade, em cuidados com o meio ambiente, nós hoje temos aqui um selo chamado FSC nas nossas embalagens, na qual garante que, através dos nossos fabricantes de embalagens certificados, utiliza-se material de embalagem de um modo geral, exclusivamente de fontes renováveis, de manejo, ou de áreas de realmente cuidados ambientais. Temos também hoje 100% da nossa produção através de painéis solares. Então, nós temos implantado na empresa hoje todo um parque de energia fotovoltaica, assim como esse selo Eu Reciclo, que é um selo ali da carinha ali. Esse selo é o quê? Esse selo é um comprometimento através de uma instituição no Brasil. Nós compramos deles o recolhimento da mesma quantidade em toneladas de material de embalagem e plástico que nós colocamos no mercado. Isso é uma obrigação? Não. Na verdade, isso já é uma proposta da nossa empresa, porque se nós entendemos que somos uma empresa voltada a bem-estar e saúde, entendemos que bem-estar e saúde é desde o meio ambiente, a alimentação, ao nosso estilo de vida. Então, isso está dentro dos nossos propostas de valores para a empresa. Falando agora de gente, rapidamente, nós, nos últimos 4 anos, fomos certificados pelo Great Place to Work como uma boa empresa para se trabalhar. E agora, em novembro de 2022, tivemos a surpresa desse selo maior laranjado, que ele é o quê? É quando uma empresa ganha um ranking. Até então, nós tínhamos certificados de uma boa empresa para trabalhar. Mas a nossa pontuação foi subindo, e conseguimos alcançar notas e também comprovar boas práticas de RH e de cuidado com pessoas e processos, na qual nos colocou esse ano, pela primeira vez, nós estamos na posição 69 do Paraná, de 870 e poucas empresas, como uma boa empresa, ambiente para se trabalhar. A Maxinutri é uma indústria que cresceu muito nos últimos 5 anos. Então, nós temos dentro do mercado farmacêutico um instituto, na verdade, se assim podemos chamar, que chama IQVIA, que ele consegue captar os números do mercado e ele fala sobre crescimento, evolução. E eu vou falar rapidamente de alguns dados mercadológicos, assim, só para entender o quanto esse mercado evoluiu e o que existe de oportunidade dentro dele, que até então, há alguns anos atrás, ele estava às cegas no mercado, sabe? Nós crescemos nos últimos 5 anos um montante de 423%, e quando você olha dentro do ranking nacional de empresas com portfólio não medicamento, hoje nós já ocupamos a 16ª posição no mercado brasileiro, sabe? Então, por uma empresa que nasceu aqui em Arapongas, foi iniciada por 2 farmacêuticos, digo que nós fizemos grandes conquistas. Eu sou hoje o dono exclusivo da empresa, então não tenho mais sócios, estou sozinho, não tenho sócio na operação, então tem um grande time junto conosco. Esse é o resultado de uma equipe maravilhosa que acredita, que contribui, sabe? Mas está aí os resultados desse trabalho a múltiplas mãos. Hoje nós temos um portfólio com mais de 170 apresentações, sabe? Na verdade, são apresentações únicas. Nós fabricamos mais de 300 SKUs dentro dessa empresa, que são desdobrados nessas 170 apresentações, e possuímos hoje por volta de 200 marcas registradas em NPI, temos patente, e assim vai. Falando de gestão de categoria, agora aqui é um pouco da atenção farmacêutica, sabe? Eu percebo que existe a possibilidade de começar a propor, através, sabe, do CRF ou outras fontes, porque nós sabemos que o farmacêutico já pode começar a atuar junto à prescrição farmacêutica, e essa é uma boa oportunidade. Por quê? Porque nós temos diversos grupos de produtos que, apesar dele não ter uma proposta de cura e tratamento, sabemos que a sua utilização em médio e longo prazo, ele vai trazer benefícios significativos, sabe? Então, nós temos hoje produtos enquadrados na área de saúde, na área de beleza, bem-estar, energia e os naturais de modo geral. Falando ainda do nosso portfólio, por exemplo, maca peruana é um produto muito consolidado no mercado. Há mais de 10 anos esse produto é vendido no Brasil. Das 5 apresentações líder do mercado, 3 são da Maxinutri. Então, 3 apresentações
das 5 mais vendidas, 3 saem daqui de dentro. Esse é o volume que nós vendemos de cada uma dessas unidades. Nós lançamos o ano passado a acetilcisteína. Isso aqui é muito importante trazer um esclarecimento. Esse ativo, ele era exclusivamente farmacêutico, e com a entrada daquele marco regulatório em 2018, permitiu-se que a acetilcisteína também fosse comercializada como suplemento no Brasil. Então, a embalagem traz lá, descrito no seu painel frontal, suplemento alimentar. Então, isso é muito importante, tem que ter essa informação. Nós não devemos ter no claim na embalagem, porque até mesmo não tem aprovado um claim falando que esse produto é um fluidificante, é um expectorante. Então, isso é o que está aprovado hoje, porque para medicamento. Então, digo o seguinte, que a grande diferença desses produtos é que um possui um registro na qual ele permite a inclusão de claims e essas atribuições de que é um produto que tem funções de tratamento e cura, vamos dizer assim, sabe? Enquanto o suplemento não, ele não deve trazer esses claims, porque, afinal de contas, tem a proposta de ser algo que vai ser inserido no nosso dia a dia, com a proposta de suplementar, e, consequentemente, eles trazem os mesmos resultados e benefícios propostos por um medicamento, vamos dizer assim. Nós estamos apenas com 1 ano desse produto no mercado, e o ano passado nós tivemos a oportunidade de ocupar o 2º lugar no Brasil em venda desse produto. Vocês podem ver aí que o Fluimucil, por exemplo, ficou em 3º lugar. Nós ficamos bem acima hoje de Fluimucil, a quantidade de venda, sabe? Mercado de intolerâncias, um mercado extraordinário. Muitas pessoas possuem intolerância, como bem sabemos. A intolerância à lactose é uma delas. O tratamento para esse tipo de desconforto, ou digo assim, de intolerância mesmo, ele hoje é proporcionado por produtos que são classificados no Brasil como suplemento, não é medicamento. Então, o tratamento das intolerâncias no Brasil são feitos, na sua grande maioria, por enzimas, que são classificados na Anvisa como suplemento, e aqui, sim, de novo, uma grande área de atuação do farmacêutico. O Cleverson foi responsável por esses registros que nós estamos vendo aqui, e o nosso último produto aqui, que está à nossa direita da tela, é um produto muito inovador, que ele é a associação de uma lactase junto com um bioativo, que é um lactobacilo. Cleverson, você quer fazer algum comentário sobre o ganho desse produto em relação às versões anteriores isoladas de lactase? Os outros produtos que vocês veem no mercado só tem lactose. Então, o paciente que tem intolerante à lactose, ele não tem só a lactase. Agora, ele tem também o probiótico. Vai fazer toda a regulação intestinal, o equilíbrio intestinal. E agora vocês sabem que os estudos têm avançado que um desequilíbrio intestinal tem até intervido no sistema nervoso. Então, esse produto ele age de forma completa, ele ataca em todos os lados, eu digo isso. Suplementos de magnésio. Volto falando no tratamento, na suplementação de minerais. Mercado que cresceu em números astronômicos. As pessoas estão aprendendo todos os benefícios da suplementação de mineral. Esse é um produto que quero chamar a atenção de vocês também. Bom, nossa apresentação já finalizou, tá ok? Olha só, nós temos no Brasil hoje por volta de 20% da população brasileira que afirmam possuir algum tipo de desconforto quando ingerem um produto à base de glúten. O Cleverson foi a pessoa que trouxe para dentro da MaxiNutri a proposta desse produto, através de uma parceria exclusiva com a DSM, é uma empresa holandesa. Eles apresentaram para nós esse ativo, o Cleverson desenvolveu todo o estudo de estabilidade, estudo de segurança e eficácia desse produto, submetemos à Anvisa, e em novembro do ano passado saiu o registro, depois de mais de 2 anos de estudo de estabilidade, e hoje a MaxiNutri tem o único e o primeiro produto do mercado brasileiro para as pessoas que possuem intolerância ao glúten. Isso é um grande ganho da indústria de suplementação quando fala de saúde ao consumidor. E quem é o consumidor desse produto? Olha só, é muito importante entender. Aqui vem a orientação farmacêutica. É muito, muito importante. Primeiro de tudo, que esse é um produto que está no varejo farmacêutico.
E quem é o consumidor desse produto? Nós temos que ter uma clareza que as pessoas que possuem desconforto na ingestão de glúten, elas estão divididas em 3 macrogrupos, que são eles da direita para a esquerda. Os alérgicos, nós bem sabemos o que é um alérgico. Assim como ele pode ser alérgico a uma dipirona, uma penicilina, até mesmo a outros alimentos, ingredientes, é uma pessoa que vai ingerir esse produto, vai desenvolver uma resposta imunológica rápida, alérgica, e como é o tratamento? Aqui, de repente, vai para um corticoide ou uma medicação mais leve para reverter o quadro pós-ingestão de glúten. Então, este é o alérgico. A enzima serve para esse grupo? Não, não é para isso. Tem um segundo grupo que é o celíaco. O paciente celíaco, ele possui uma deficiência genética na qual o corpo dele possui uma intolerância gravíssima. Então, ele, em contato com o glúten, vai desencadear diversos desconfortos, inclusive pode virar uma inflamação muito grave do epitélio intestinal, isso impacta na absorção de outros ingredientes, essas pessoas normalmente perdem peso, reclamam bastante de dores, esse tipo de coisa. Também não é um produto para essa pessoa. Então, a enzima protease, ela não é para uma pessoa alérgica ao glúten e nem para a pessoa que é o celíaco, que ele nasceu com essa deficiência genética. É um produto exclusivo para o intolerante. Quem é intolerante? É aquela pessoa que, por alguma situação, ou ela nasceu sem a produção da enzima natural no corpo, ou por algum momento na vida dela, por um estresse, uma contaminação viral, alguns fatores que ainda não foram elucidados e estão mapeados, ela para de produzir. Então, o nosso corpo produz naturalmente uma enzima chamada protease, que faz a quebra e a digestão do glúten. Quando o nosso corpo ou para de produzir, ou nascemos com a deficiência dessa enzima, é aí que entra a atuação do glutezin, que ele é uma enzima para digestão do glúten. Por que isso é muito importante? Porque nós temos um grande medo que o consumidor, ou da pessoa que apresenta algum desconforto com a ingestão do glúten, ele pode estar no grupo ou da alergia e do celíaco, e ele vai buscar isso no varejo, vai ter a farmácia. Sabemos que a farmácia está sendo banalizada, está sendo tratada como um ponto de comércio, e é muito importante retomar como a proposta da farmácia sendo um ponto de saúde, uma unidade de saúde, apesar de que vem essa informação na embalagem de forma bem destacada, que o produto não possui eficácia comprovada para celíacos, é aqui que eu vejo também uma grande oportunidade do farmacêutico exercer seu papel aí. Da nossa apresentação era essa aí, agradeço a todos, vou encerrar minha apresentação aqui e voltamos para fazer um bate-papo. Muito obrigada pela excelente explanação. Vamos abrir agora para o nosso plenário. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Karen, a palavra é sua. Vou falar primeiro, né? Eu gostaria de agradecer, Fernando, por ter aceito o convite de vir aqui apresentar. Conversando com o Márcio, sugeri seu nome, inclusive falei, porque assim, a gente fez a nossa pós, vai fazer o quê? Uns 15 anos ou mais ou menos, né? Acho que mais um pouquinho. E éramos em 4 amigos, os 4 com farmácia de manipulação, e a gente sempre soube que você ia enveredar para o outro lado, porque sempre foi desbravador, pesquisador, não ficava só dentro da farmácia de manipulação. E eu tenho muito orgulho do que você construiu, e quero deixar aqui os meus parabéns para você. Lembrando que quando você começou, você não contou aí, mas você começou achando que os produtos da farmácia de manipulação estavam muito pequenos para você. Conta essa história. E que você começou a inventar medicamentos em pirulitos, em sorvetes, com as formas do seu pai, não foi isso? Foi. Na verdade, é o seguinte, eu digo, como a Karen disse, sabe, eu enxergava já na farmácia de manipulação que dava para a gente propor novas formas farmacêuticas para criar aderência de públicos mais idosos, públicos infantis, e, na verdade, isso se tornou uma realidade depois no Brasil. Hoje, nós vemos muito isso, gomas, pirulitos, sorvetes, esse tipo de coisa, mas até então, há alguns anos atrás, essa não era uma realidade, e meu pai tinha indústria voltada a doces,
e eu já ficava tentando pegar algumas fórmulas deles, algumas formas, inclusive, da fábrica dele, e compartilhava isso com a Karen para a gente tentar, inclusive, desenvolver produtos finais que tivesse essa proposta de maior adesão ao tratamento aí. Era isso daí. Miriam? Boa tarde, Fernando, e ao Cleverson também, né? Também quero parabenizá-los a respeito. E assim, você disse que isso não era uma realidade anteriormente, não era mesmo? Mas assim, gostaria de saber, 2007 que você começou, né? Isso? Isso, correto, 2007. Então, Fernando, de 2007, do início até todo aquele processo de autorização de funcionamento da empresa e os primeiros registros do produto, demorou muito esse processo? Na verdade, olha só, eu digo que a abertura da empresa e a emissão da licença sanitária é um processo até rápido, porque a indústria de suplemento, hoje, perante a Anvisa, ela não precisa nem de uma autorização, não precisa de uma autorização especial, aquela que é um pouco mais lenta. Basta uma autorização de funcionamento da empresa, que para o nosso segmento é mais simples. Mas eu digo que o grande processo hoje, que vai tomar tempo, é a construção da garantia da qualidade e do desenvolvimento de produtos. Porque diferente de um cenário de 15 anos atrás, onde nós idealizávamos um produto e simplesmente fazíamos poucos testes deles e de forma muito empírica, assim, colocávamos eles à disposição do mercado à venda, sabe, Miriam? Hoje, já possuímos a clareza de que para entregar um produto desse ao consumidor, ele vai ter que passar por um processo de estudo de estabilidade de 2 anos, a construção de todo esse processo da garantia da qualidade. Então, eu digo que iniciar hoje uma empresa como essa, entre desenhar produtos e começar a ter eles sendo comercializados, são 3 anos de prazo hoje. Ok. E aí esse processo da autorização passa pela vigilância do município, não regional, é Arapongas, né? Isso? Exato, estamos em Arapongas. Na verdade, toda a documentação é via regional. Hoje, a nossa cidade ainda não está habilitada a fazer esse tipo de atendimento, então ele é via regional. Entendi. Então, tá ok. Obrigado pelas informações aí, parabéns e mais sucesso para vocês. Vejo até a divulgação de alguns produtos, né? Na RIC TV vocês têm uma inserção também, né? Então, parabéns aí para vocês. Sucesso. Obrigado. Ana Paula? Boa tarde, doutor. Bom, primeiro gostaria de parabenizá-lo. Inicialmente, sou de farmácia comunitária e eu não sabia que a Maxinutri era de um proprietário farmacêutico. Como o doutor Márcio mencionou ontem, na homenagem aqui ao professor, quando um farmacêutico se destaca, todos nós nos sentimos mais fortes, né? E então, parabéns aí pelo seu destaque, são poucos hoje os farmacêuticos empreendedores, né? Um desbravador, já como a Karen disse. Então, me sinto orgulhosa de ser farmacêutica e da classe farmacêutica ter um empreendedor com tanto sucesso. Parabéns. Que bom, muito obrigado. Digo que isso é muito bom. E hoje eu vejo que nós temos a oportunidade de trazer, sabe, para outros farmacêuticos que temos um mercado avançando, com grandes oportunidades. Digo que, olha só, é bem importante deixar claro para vocês que a Maxinutri está aqui de portas abertas para uma visita técnica presencial. Se tiver interesse, se houver do interesse de vocês, podemos agendar, sim, de receber as pessoas aqui, fazer essa visita técnica, conhecer a fábrica, tá ok? Obrigada, Fernando, pelo convite. Eduardo? Fernando, boa tarde. Parabéns aí pelo sucesso, né, da Maxinutri. Você, o Cleverson, obrigado por trazer, né, essa apresentação aí para a gente. Eu te conheci e conheci a Maxinutri lá em 2015, quando eu estava na Forte Pharma e fiz a expansão lá para Brasília.
E isso, cara, que é uma coisa que me chama muita atenção, eu vejo que é um grande desafio. Eu queria entender de você como é que está o desafio da logística hoje, em termos de distribuição da Maxinutri a nível Brasil, né? Porque eu vejo ali em Maringá, por exemplo, a gente tem a Unilife, que é dali, e lá na minha farmácia vendia muito mais Maxinutri do que Unilife, mesmo as casas de produtos naturais vendendo, focando bastante em Unilife e tudo mais. Então eu vejo que é um ótimo produto. Mas como que está esse desafio da logística em nível Brasil? E lógico, né, você está atuando fora do Brasil também, como que é isso hoje para você que está em Arapongas, que é uma cidade do interior do Paraná, né, e ter que vencer essa barreira que é a logística? E lógico, a gente tem vários desafios enquanto empreendedor, mas esse da logística eu vejo que é algo caro, não sei, enfim. Você pode falar um pouquinho mais dessa parte da logística aí que vocês trabalham hoje? Posso. E olha só, eu acho que é um ponto bem abordado, sabe? Primeiro, foi e é um grande desafio logística no Brasil, afinal de contas, nós bem sabemos, moramos num país intercontinental. Pessoal, minha mercadoria sai daqui de Arapongas, do Paraná, até ela chegar em Manaus, que eu tenho bons clientes lá em Manaus, nós estamos falando de 35 dias de deslocamento, e essa mercadoria passa em cima de uma balsa aí uma semana, mais ou menos, subindo o rio. Sabe, Eduardo, é um grande desafio, e eu digo que encontrei ele principalmente, sabe, quando nós começamos com esses processos das certificações. Essa certificação exigiu da gente que toda vez que chegasse um veículo para carregar a mercadoria, nós fizéssemos inspeção para entender que tipo de mercadoria estava sendo transportada junto, o estado físico desse caminhão, e te digo o seguinte, a mercadoria, esses caminhões de transportadora que chegam aqui, eles transportam de tudo, desde resíduos químicos, tintas, esses materiais, material de pneu, borrachas, e material com cheiro, e isso foi algo que começou a criar um grande impacto para a gente de conseguir avançar com esses terceiros. Resumo, a Maxinutri hoje tem uma transportadora própria, nós temos a Maxinutri Transporte, nós possuímos uma frota própria, são umas carretas verde e amarela, aí eu digo que é a carreta que parece da seleção brasileira. Hoje nós não atendemos ainda todo o Brasil, mas toda a operação Centro-Oeste, Sudeste e Sul é feita exclusivamente com os nossos caminhões, e nós tivemos que, na verdade, fazer todo o revestimento térmico para garantir controle de temperatura. Então, inicialmente, na validação desse processo, tive que colocar termigrômetros de monitoramento daqui até um destino final, fazer validação de controle de temperatura. E qual é o desafio? O desafio é encontrar um parceiro que me preste um serviço com a mesma qualidade para eu fazer as outras regiões do Brasil. Traduzindo, o mercado brasileiro não está preparado ainda para transportar essa categoria de produto, tão pouco medicamentos ainda. Olá, boa tarde. Olá. Tudo bem? Eu não sou dessa área, né, da indústria, então eu queria perguntar o que é SKU, que você... SKU, então vamos lá, olha só. Quando eu falei que nós fabricamos 170 produtos, entendeu? Divididos em 300 SKU, SKU realmente é uma sigla que nós utilizamos a nível comercial, que é o quê? Por exemplo, eu tenho aqui um shake substituto de refeição. Ele é um produto, só que ele é fabricado no sabor baunilha, chocolate e morango. Então, é um produto que possui 3 SKU. Então, SKU seria a mesma coisa, a referência à variação, entendeu? Assim como colágeno, nós temos colágeno, sachê, e ele possui 7 sabores. É isso daí, tá ok? Entendi. Obrigada. Assim como, né, não é minha área, de repente a gente tem, né, algum farmacêutico ou aluno, é bom a gente entender. Você falou da questão, né, da prescrição farmacêutica, então eu falo assim, né, pela empresa que eu trabalho, que nós temos já muita procura de profissionais, não só farmacêuticos, né, mas principalmente farmacêuticos, para essa área da prescrição de suplementação. Então, além da suplementação, fitoterápicos, né? Isso. Então, nós já temos aí, né, vários alunos, né, vários farmacêuticos já formados, né, nessa área. Então, é importante também a gente conhecer, né,
profissionais de sucesso, como é você, né, que você conseguiu, né, conquistar esse espaço, mas principalmente algo assim que sempre me foi muito caro, e eu acho que você conseguiu chegar nesse nível, né, mais do que a tua experiência exitosa, né, do empreendedorismo, que a gente sabe os percalços, né, eu digo, o povo vê né, as alegrias, mas não vê o bastidor, né, vê o palco, mas não vê o bastidor, né, mas isso faz parte do empreendedorismo. Mas eu queria parabenizar você, porque você chegou num nível de realizar ações que você frisou várias vezes, não são obrigatórias, não são obrigatórias. Né? Eu faço porque a minha empresa tem valores e princípios que eu primo e sigo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial seu, né, que eu acho que deve ficar de exemplo para os farmacêuticos que estão assistindo, né, assistiram a tua apresentação, a tua história, que nós farmacêuticos muitas vezes fazemos as coisas porque está na lei, porque é obrigatório, né, porque é cobrado, porque é fiscalizado. Então, assim, eu sempre, é um dos meus sonhos, né, de farmacêutica, de tanto tempo que a gente está aí nessa caminhada, do farmacêutico fazer por ser um valor seu, da sua empresa. Então, quando a gente fala de empreendedorismo e coloca a questão da empresa definir missão, visão, valores, né, é muito isso, né? Normalmente os valores são mais para a equipe, né? Para o interno. Mas eu acho importante quando você frisa isso, sabe? Continue fazendo isso e frisando isso. Eu acho que cada vez mais os farmacêuticos devem aprender desses exemplos de fazer as coisas, né? Porque estão alinhados com os seus valores, né? Então, ter valores relacionados, né? Como você produz produtos para o bem-estar, então, né? Foi o que você falou. Valorizar o bem-estar do ambiente onde você está, respeitar o ambiente onde você está, né? Não por obrigação, né? Mas porque está alinhado com seus valores. Então, parabéns, né? E fico também à disposição para a gente conversar, trocar umas ideias, né? E sucesso para você. Ótimo, obrigado. Olha, eu queria fazer uma contribuição rápida a respeito disso. Sabe que nós temos alguns clientes pelo Brasil que já possuem aquele consultório, aquela sala de atendimento dentro da farmácia, com esse farmacêutico que já está habilitado por esse curso, com a prescrição, e eu começo a perceber que existe uma grande oportunidade de nós criarmos uma atmosfera de entregar informação para esse profissional. Na verdade, nós já temos esse projeto aqui dentro, ele chama-se Universidade Maxinutri, onde eu possuo aqui nutricionistas e até mesmo os outros profissionais de engenharia de alimentos e farmacêuticos, nós participamos desse projeto, na qual a gente tem a condição de entregar mais conhecimento técnico para esse profissional. Você sabe que me veio aqui um insight que nós poderíamos desenvolver um projeto de parceria com o CRF do Paraná, junto à Maxinutri, e delinear isso, que esses alunos que estivessem interessados, à conclusão desse curso, de ter uma imersão sobre o mercado de suplemento alimentar, nós poderíamos fazer isso daí através do nosso projeto aqui, chamado Universidade Maxinutri. Ô, Fernando, e mais uma curiosidade que eu tenho, quando a gente está falando de produtos liberados, né? Quando a gente vai para o medicamento, lá tem o PMC, responde a CMED, né? E faz a formação do preço. Como que é no caso do liberado? Você tem alguma coisa que você tenha que apresentar à CMED ou não? Você não tem envolvimento lá com a CMED, é mais a parte sanitária mesmo e preço é você que forma? Exatamente, Eduardo, é desse jeito, tá? Então, a indústria de suplemento no Brasil, ela possui praticamente zero de vínculo à CMED, então cada empresa pode ter sua formatação de preço e cada um pode praticar da forma que estiver dentro da sua política e proposta para sua empresa, tá bom? É desse jeito, é liberado mesmo. Maravilha, obrigado.
Fernando. Professor Opa. Marco Antônio, gostaria de saber de você o seguinte, eu já tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento de produtos, né, de futuros medicamentos, e a exigência da Anvisa para registro é muito complicada. Muita documentação, monografia muito extensa e um tempo muito grande. No caso dos seus produtos, isso é mais facilitado por serem suplementos? Como é que isso funciona? Demora o registro? Pode dar uma ideia? Olha só, depois de 2018, quando foi instituída aquela instrução normativa lá, IN 28, que tem a lista positiva, desde que nós fabricamos produtos que as dosagens dos ingredientes e o ingrediente seja o que está na lista positiva, nós fazemos simplesmente uma notificação. Então, na questão regulatória, é apenas a notificação desse produto. No entanto, um dos requisitos para se fazer a notificação é que seja realizado o estudo de estabilidade. Então, a nível documental, está mais voltado à parte analítica, que é fazer um estudo de estabilidade desse produto. Nós pegamos esse dossiê e fazemos a notificação. Perfeito. Agora, quando tratamos de probióticos e enzimas, aí a Anvisa ainda exige um registro na qual precisa se apresentar todo um dossiê desse produto, que contempla muito mais documentos. Essa é a especialidade do Cleverson. Na verdade, ele tem um doutorado, ele não falou aqui para nós, mas ele é doutor também em inovação terapêutica. Pesquisa clínica, é isso aí. Bem, Fernando e Cleverson, acredito que a apresentação, o esclarecimento das dúvidas foi muito enriquecedor. Fica aí a nossa gratidão aí pela contribuição da experiência de vocês e o quanto é que o farmacêutico pode atuar aí nessa área. Só gostaria aqui de fazer um parêntese. Nós temos aqui a presença da farmacêutica Karina Churato, que também já esteve nesse plenário compartilhando as suas experiências em relação a vacinas, foi uma das inovadoras aí com uma clínica de vacinas aqui no Paraná. Então, assim, é um momento especial para esse plenário, é um momento especial para os farmacêuticos, para que eles possam aí conhecer um pouco mais, e a gente sempre vê ou ouve, infelizmente, às vezes, alguns farmacêuticos reclamando, porque nossa profissão é pouco reconhecida, pouco valorizada, mas é importante esse momento para que todos saibam quantas áreas de atuação nós temos aí e que muitos estão se dando muito bem em todos os sentidos. Então, é importante que a gente possa ter esse momento e contribuir aí com um aumento aí no otimismo dos farmacêuticos, né? Então, Fernando e Cleverson, nossa gratidão por este momento. E esse conselho é a casa do farmacêutico, é a casa de vocês. Estaremos sempre à disposição, ok? Um abraço. Palavras finais de vocês, fiquem à vontade. Bom, eu concluo aqui agradecendo imensamente o convite e a oportunidade de falar com vocês. Espero que seja a primeira de outros possíveis encontros, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos. Cleverson? Eu queria agradecer ao conselho também, a todos os membros, e fazer um convite aos farmacêuticos a ocupar essa área, sabe? A nossa formação, ela é muito ampla, ela é generalista, e dá destaque nessa área de suplementos, essa ocupação. Um abraço a todos também. Obrigado, senhores. Nós temos um certificado de participação para entregar a vocês. Como essa reunião foi virtual, a Karen Galina entregará em mãos a vocês. Tá ok? Tá ótimo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Abraço. Até mais. Considerando que agora no período da tarde nós continuamos aí com capacitação e atualização dos conselheiros, nós finalizamos então a transmissão pelo YouTube.
agradecemos aos que acompanharam e um bom feriado aí de carnaval, bom descanso a todos. Para nós, farmacêuticos, grande maioria trabalhando no final de semana, mas é a profissão que nós amamos, é a profissão que nós escolhemos, e estamos aí para servir o nosso próximo. Um abraço a todos.